Boa tarde, meus amores. Tô passando aqui para fazer um videozinho rápido para vocês que não conseguiram acompanhar. Hoje nós vamos fazer atividades no livro de reforço e no livro de história. Também vou pedir que vocês façam uma pesquisa, tá certo? Que eu vou dizer o tema no final do vídeo. Vamos lá. Na página 8, 9 e 10, além da página 11 do livro de reforço, nós vamos fazer uma breve revisão sobre letra e fonema. Eu já falei várias vezes para vocês em sala de aula que cada letrinha tem um som e algumas vezes as letras se juntam para formar um único som, qual a gente chama de dígrafo, tá certo? Eu quero que vocês respondam aí a página 8, 9, 10 e 11, tá certo? E eu vou explicar rapidinho cada um dos quesitos, tá bom? No primeiro quesito, você vai pintar todas as vogais do diagrama e vai descobrir quais são as consoantes do alfabeto, tá bom? Vai pintar aí todas as vogais e vai ficar só as consoantes. No segundo quesito, você vai completar as palavras com as vogais que estão faltando para descobrir nome de vários brinquedos, beleza? No terceiro quesito, você vai fazer a correspondência das palavras com a quantidade de letras e fonemas. Vamos lá. Embaixo tem várias palavras e em cima tem números de 1 a 11, tá certo? Nos números de 1 a 11, tem dizendo 3 letras, 4 letras, 5 letras e assim vai. Você vai enumerar esses quadrinhos debaixo das palavras de acordo com a legenda. Por exemplo, no número 1 tem 3 letras. Qual é a palavrinha daí de baixo que tem 3 letras? Você procura ela e escreve número 1, tá certo? Cada quadrinho desse vai ter 2 números, porque um fala sobre quantidade de letras e outro fala sobre quantidade de fonemas, ou seja, de som, tá certo? Depois que vocês fizerem isso, no quarto quesito você vai completar os espaços abaixo com a palavra que você acha mais adequada. Por exemplo, o conjunto de letras forma o quê? O que é que a gente chama de conjunto de letras? Será que não é o alfabeto? E assim vocês vão pensando acerca do alfabeto e vão completando essas frases aí que estão todas relacionadas ao alfabeto, certo? Já na página 9 do lado direito, a gente vai escrever palavras com E e I. A gente sabe que muitas vezes as palavras que têm o E apresenta um som de I, certo? Então vocês vão escrever o nome das palavras no primeiro quesito e vão perceber que em alguns casos a letra E ela vai ter som de I. Por exemplo, na primeira figura, pente. Pente. A gente sabe que a escrita da palavra pente é com E, pente. Mas na pronúncia a gente percebe que a letra E ela tem o som de I, tá certo? Depois que vocês escreverem aí o nome das figuras, vocês vão pintar da mesma cor as sílabas das palavras de cada desenho. Vamos lá. Pinte da mesma cor as sílabas das palavras de cada desenho e escreva-as, tá certo? Vamos lá. Embaixo das figuras tem as sílabas que formam o nome dessas figuras. E vocês, por exemplo, o pente, você vai procurar as sílabas que formam o nome dessa palavra e vai pintar da mesma cor. Tesoura, você vai procurar as sílabas que formam essa palavra e vai pintar também da mesma cor, tá certo? No segundo quesito, você vai escrever, ou melhor, vai descobrir palavras que têm E com som de I ou I, tá certo? Escondida dentro das palavras abaixo. Por exemplo, telhado. Dentro da palavra telhado, se a gente tira o dó, fica telha. Então, eu achei uma palavra com E dentro da palavra telhado. Pera. Na palavra pera, se eu tiro o rá, eu fico com pé. Mais uma palavra com E. E isso vocês vão fazer no próximo quesito. Ou melhor, nas outras palavras. Na página 10, a gente vai ler as tirinhas abaixo e vai circular o que aparece de errado nelas, certo? A gente ainda está falando do som do E,
certo? Em que algumas vezes ele aparece com o som de I e a gente tem que prestar atenção nisso para não escrever errado. Hoje a gente está fazendo só revisão, gente. Então vamos lá. Na primeira tirinha tem assim: Oba, Mariana, você está plantando uma nova árvore. Se vocês perceberem, a palavra está não se escreve com I, se escreve com E. E árvore também se escreve com E. Porém, nesses casos, a gente tem aí as palavras com E apresentando o som de I. Tá certo? Então, vocês vão circular essas palavras que estão erradas. A mesma coisa na tirinha de baixo. Procura e identifica qual é a palavra que está errada. Depois, você vai escrever essas palavras que você encontrou errada do jeito certo, tá bom? Então, vamos lá. Depois, nós vamos falar sobre encontros vocálicos. A gente sabe que encontro vocálico é encontro de vogais, certo? Todo mundo já sabe que encontro de vogais é chamado de encontro vocálico. E existem 3 tipos de encontro vocálico. Quando a gente tem 2 vogais na mesma sílaba, a gente chama de ditongo. 2 ditongo. Quando a gente tem 3 vogais na mesma sílaba, a gente chama de tritongo. 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. Quando a gente tem 2 vogais em sílabas separadas, a gente chama de hiato. Como é que você consegue identificar uma palavra que tem hiato, por exemplo? É só você separar as sílabas das palavras. Se o encontro vocálico ele se afastou, é porque é hiato, tá certo? Mas não esquece de observar se em cada sílaba não ficou mais de 2 vogais juntas. Com essa informação, eu quero que vocês respondam a página 10 e a página 11, tá certo? Falando sobre encontro vocálico. Depois, não esquece de mandar as fotos para mim. Na aula de História, vocês vão precisar abrir o livro de História na página 16, onde a gente vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Todo mundo já sabe dizer que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. E a gente vai aprender um pouco sobre a cultura dos índios, as crenças e os costumes, tá certo? Vamos lá. Apesar de sua importância histórica e sua contribuição cultural para a formação do Brasil, os povos indígenas ainda são pouco conhecidos, mesmo havendo descendentes vivendo no Brasil. Quem é que já estudou comigo lembra que eu contei para vocês que eu já visitei uma aldeia de índios e a gente teve contato com a pintura rupestre, que era uma forma de arte deles, tá certo? Eles misturavam um pozinho com genipapo e faziam as pinturas em pedras. Porém, hoje em dia se ouve falar muito pouco sobre essa arte indígena. Porque, apesar dos indígenas serem os primeiros habitantes do Brasil, muitos deles foram mortos em guerras, foram escravizados e hoje em dia a população indígena, apesar de ainda existir no Brasil, ela é pouco popular. Muita gente ainda nem ouviu falar sobre ele. Mas, há muito tempo atrás, quando Cristóvão Colombo chegou aqui no Brasil, ele acreditou que tinha chegado nas Índias, tá certo? Mas, quando eles chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, existiam 7 grandes aldeias, 7 grandes grupos de povos indígenas, tá certo? Eram eles Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Esses eram os 7 grandes grupos de índios que existiam aqui no Brasil. Vale ressaltar que esses grupos eles tinham línguas diferentes. 4 tipos de línguas, para ser mais exata. Eram as línguas principais o Tupi, o Gê, Aruaque e Caraíba. Inclusive, muitas palavrinhas dessa cultura linguística fazem parte do nosso vocabulário.
Falando um pouco sobre a cultura do índio, a cultura indígena, digamos assim, os índios viviam do próprio trabalho. Eles viviam da colheita de frutas, da caça de animais, da pesca, tá certo? E o trabalho era dividido. Os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, de trazer o alimento para casa. Eles eram os mantenedores, digamos assim. E as mulheres, elas eram responsáveis por atividade agrícola, coleta de frutos, ou seja, colher as frutas, fabricar farinha e principalmente o cuidado das crianças e o preparo da comida. O trabalho dos homens era bem mais pesado, né? Vocês acham? E agora eu quero que vocês leiam esse textinho da página 18, tá certo? Do livro de história. E também respondam a página 18 e 19, tá certo? E depois enviem as fotos para mim, tá bom? Não esqueçam de enviar as fotos, que é para eu ajudar vocês aonde vocês estão com dúvida, tá bom? Leiam os quesitos direitinho e tentem responder. Se não conseguir, me chama. Um beijo e até a próxima.